Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil e muito rápido, o link está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado. Você faz o acesso da 1xBet, faça um download, tenha no seu celular de vocês, realize o depósito com o nosso cupom para vocês resgatarem automaticamente bônus em dobro. Faça o seu palpite vencedor na 1xBet e aproveite, tem eliminatórias da Eurocopa, o jogo inclusive entre Portugal e Islândia. Você pode aproveitar na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, um membro importante, vou trazer aqui para vocês, que é esse balancete, né, do Flamengo, que acabou sendo divulgado, e um membro importante desse conselho do futebol do Flamengo, desse conselhinho do futebol do Flamengo, que é o Diogo Lemos. Ele acabou aparecendo lá naquela outra rede social, inclusive para você que não nos segue ainda, ó, will.godoy no Instagram, william.godoy lá no TikTok, mas foi no Twitter, também temos lá, caso queira me siga por lá. Ele apareceu lá para colocar um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre o balanço do Flamengo e tal. O que acontece é o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês a declaração do Diogo sobre isso, inclusive ele já teve uma declaração muito infeliz há um tempo atrás, a gente também vale relembrar, mostrando para vocês o balancete do Flamengo. O Flamengo divulga, né, alguns números, e aí a gente dá o nosso parecer sobre o que tem acontecido ali com o Flamengo, e eu acho que vai ficar o mesmo sentimento que eu tenho, vai ser o mesmo você assistindo o vídeo, e claro, se você quiser acessar esse link o balancete do Flamengo, né, você, lá pelo site do Flamengo já tem, você vai direto, são 74 páginas, caso até mesmo você queira dar uma olhada. E aí o que acontece é o seguinte, o Diogo Lemos, ele coloca lá na rede social dele, escrevendo: mantendo a reconhecida transparência, diferente de alguns clubes e SAFs que não divulgam de forma transparente seus números, o Flamengo publicou há poucos dias o balancete com suas demonstrações financeiras referente ao terceiro trimestre de 2023. São números impressionantes, com um crescimento de mais de 25% nas receitas em relação ao período de 2022, ano que já era recorde, e com o menor patamar de endividamento da sua história recente. Complementando, o Diogo traz: o futebol do Flamengo, através da idolatria dos atletas adquiridos e das expressivas conquistas, vem valorizando cada vez mais a marca do clube e, juntamente com a venda de direitos econômicos de jogadores, além das premiações, foi, mais uma vez, mesmo no ano em que não obtivemos os resultados esportivos esperados até aqui, o principal motor para mais um recorde histórico de receitas nas Américas. Os números que o Flamengo acaba divulgando no balancete são inquestionáveis. A gente vai trazer aqui ao longo, vamos botar os números rapidinho, complementando, salientando que trata-se somente do resultado contábil até setembro deste ano. Detalho aqui as principais linhas de receita, onde somente um time que gera muito engajamento, leva muito público aos estádios, dá um imenso retorno de marketing, muita audiência, além de possuir uma estrutura profissional que forma todo ano milhões de reais em ativo de jogadores, é capaz de fazer. Venda de atletas, 282 milhões. Patrocínios, 242 milhões. Sócio-torcedor, bilheteria, 203 milhões. Premiações, 97 milhões. TV, 78 milhões. Inclusive, neste gráfico, a gente consegue ver mais ou menos ali o posicionamento do Flamengo quando a gente fala, né, sobre ali a receita comercial, né, um match day, né, a questão ali do dia do jogo, junto também com a receita de broadcast, a gente vê mais ou menos ali onde o Flamengo está situado nesse mapa, bem próximo ali, né, do Leeds, do Newcastle e do Milan, né, dentro daquele grupo ali, que teria um pouquinho mais à frente ele, o Leicester, o West Ham e a Inter de Milão. A gente vê ali, né, o grande número de times, são 4 na verdade, times da Premier League, além de 2 tradicionalíssimos, né, os rivais Inter de Milão e Milan, vão estar ali se aproximando desse grupo ali, vai se aproximando, ok. O que todos esses números que o Diogo acabou trazendo, o que esse gráfico vai nos mostrando, e tudo que essa parte administrativa, essa parte financeira vai nos mostrando é o seguinte: quando a gente pega o contraste, amigos, de todos esses números, de tudo que está escrito nesse balanço, dessa ordem financeira, e a gente pega o contraste de planejamento esportivo, Flamengo dentro de campo, bolinha para entrar no retângulo, ou seja, futebol, a gente vê um contraste muito grande e que o que acontece dentro de campo, muitas das vezes,
não reflete o que era para acontecer porque é impulsionado pelas questões administrativas. E quando acontece dentro de campo o que o torcedor do Flamengo quer, quando a bola está entrando, quando as coisas estão acontecendo, no final você levanta a taça, você vê que muitas das vezes acaba entrando por uma aposta de ficha que é, recorrente e acontece muitas fichas porque aqui financeiramente você tem muito dinheiro. O Flamengo ainda não conseguiu, dentro de campo, ser um reflexo do que ele é fora dele no aspecto financeiro, administrativo, onde esses muitos milhões acabam traduzindo e estão no balancete. O dia que o Flamengo conseguir ser uma extensão do que ele tem conseguido através de muito dinheiro, através do seu balanço, acabou a graça. Ele vai ser muito mais competitivo, ele vai conseguir alcançar muito mais. Então, assim, teoricamente, o dia que o Flamengo conseguir traduzir isso para dentro de campo, aí sim a gente vai ver o Flamengo assim, sobrando. Verdade, o Flamengo não está sobrando. E aí entra muito pro nosso caráter da avaliação, do senso crítico, que é necessário, inclusive que passou pelo próprio Diogo. Por isso que é relevante essa fala dele, porque há um período atrás, na mesma rede social, foi no caso no Twitter, ele havia compartilhado um pouco da opinião dele sobre a quebra de contratos dos treinadores e o pagamento dessa multa. Na ocasião, inclusive, eu já trouxe para vocês, ele trouxe até de um caráter meio que pejorativo, meio que ele não dando tanta importância. Ele trouxe com uma certa foi assim, sabe? É menos de 1%, então assim, não tem nenhum impacto pro Flamengo, que é preciso a gente recalcular a rota. O que, na minha opinião, ele, membro, assim como todo o departamento de futebol, o departamento de futebol do Flamengo, ele deveria ficar envergonhado dessas repetidas pagamentos de multa e de você não estar sobrando. A grande questão é o seguinte, o futebol você pode ganhar ou você pode perder, óbvio, porque existe um imponderável. Agora o Flamengo, ele não pode ter algumas condições que o Flamengo ele tem que estar, é a obrigação dele. O Flamengo, com todo esse balanço, o Flamengo com toda essa folga financeira comparado inclusive aos seus oponentes, aos seus adversários, ele não pode não liderar em momento algum o principal campeonato nacional desde 2020 na última rodada. Não pode. Ele não pode. Então, quer dizer, o Flamengo ele vai nos mostrando uma certa incompatibilidade do que ele é financeiramente, administrativamente, e aí vai arrecadando, como tudo que a gente vê, do que ele faz dentro de campo. E aí aquilo, dentro ainda dessa ordem, que não há essa congruência, o Flamengo não verbaliza dentro de campo o que ele é financeiramente, não necessariamente, porque tem momentos e momentos, mas na sua grande maioria, não dá para o Flamengo não ter o melhor psicólogo esportivo do país, na verdade ele não tem. Não dá para o Flamengo não ter o melhor diretor de futebol que você possa ter, na verdade o Flamengo não tem. Não dá para o Flamengo ter tantos cargos amadores dentro de uma pasta onde você é, teoricamente, no aspecto financeiro, você é muito profissional. Isso é incompatível, cara. É como você dá o melhor carro de Fórmula 1 com o melhor motor para um piloto que não é piloto, ele é amador, ele quebra galho de piloto. Ele quebra galho de piloto. Ou melhor, ele é piloto ali numas horas vagas sem ser profissional, em outros momentos ele faz outras coisas. Então assim, fica claro, cara, ao mesmo tempo que o balanço, ok, muito positivo, quando não tem um contraste dentro de campo, o sentimento que eu tenho, aí eu acredito que é o mesmo que vocês acabam tendo, por isso que eu falo, desperdício. O Flamengo está desperdiçando uma oportunidade de conseguir validar ainda mais a sua marca, validar ainda mais o seu tamanho no futebol brasileiro. Era para o Flamengo estar sobrando. Era para o Flamengo, essa distância está ainda maior. O Flamengo está não apenas competindo, está ali no meio, em alguns momentos está embaixo, como nesse ano de 2023, quando ganha com a água no pescoço, na última rodada era para estar sobrando. Então, infelizmente, tudo que está no balancete, muitas das coisas que estão no balancete não são refletidas dentro do campo e o Flamengo precisa diagnosticar isso o mais rápido possível. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau.